passada eu comecei uma palavra que fala sobre mente transformada, vida transformada. Se você não ouviu a primeira parte, por favor, vá ao nosso site e assista a primeira parte. E hoje eu vou dar a segunda parte. Mente transformada, vida transformada. Na Bíblia, uma mente renovada é a chave para transformar sua caminhada com Deus. Você não experimentará a vida abundante de Deus com uma mentalidade antiga. Não tem como você experimentar. Eu quero ler a passagem que nós estamos trabalhando. E é a passagem-chave que fala sobre renovação de mente. Romanos 12, 1 e 2. Você pode me acompanhar? E eu gostaria que todos lessem juntos comigo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas coisas na vida que não tem como a gente mudar. Você sabe, circunstâncias na nossa vida é difícil de mudar. Mas você tem o poder de mudar a sua mentalidade. Você pode mudar o seu jeito de pensar, renovando a sua mente pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra de Deus. A palavra, no começo era a palavra era Deus e a palavra veio, e Jesus é essa palavra. E Jesus é a verdade. E quando você recebe essa verdade, que é essa palavra, é a mesma coisa que você receber Jesus, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra que se tornou vida. E essa verdade pode nos libertar. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Ele estava falando com os cristãos e ele disse: eu te imploro, eu te exorto, eu suplico que você faça duas coisas. Faça duas coisas. Primeiro, ofereça seu corpo a Deus. E segundo, seja transformado pela renovação da sua mente. Ele estava implorando. Romanos foi escrito para a igreja que morava em Roma. E ele escreveu isso clamando, exortando eles, suplicando para que eles oferecessem os seus corpos como sacrifícios vivo. Ele estava dizendo: por favor, você nasceu de novo? Você teve um encontro com Deus? Então, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Use o seu corpo para o reino de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo:
Não seja preguiçoso. Não negligencie servir a Deus e o reino dele. Mas hoje em dia, os cristãos dizem assim: o Senhor é o meu Senhor, Jesus é meu Senhor, Tu és meu Senhor. Mas eles não querem se sacrificar. Eles não querem dar sua vida. O Senhor é meu Deus para me abençoar, mas não é isso que Paulo disse. Por favor, eu te falo, eu te clamo, ofereça o seu corpo a Deus. Mas as pessoas hoje em dia não fazem isso mais. Eles não sacrificam suas vidas mais. Eles não acham tempo para fazer isso para o reino de Deus. Essa é a verdade. Você sabe o que significa oferecer seu corpo como sacrifício vivo? De maneira prática, sabe o que é isso? Eu vou te dar alguns exemplos. Você acorda mais cedo de manhã para ir em reuniões de oração. Esse é um sacrifício vivo. O que significa isso? Significa que talvez você dormiu tarde, você está cansado, mas você fala: Senhor, Tu és digno, eu estou cansado, mas eu vou levantar mais cedo porque eu quero ter tempo com o Senhor. Ou aqui a gente tem reunião de oração às 6 da manhã, mas ninguém tem tempo para vir às 6 da manhã. Ou talvez você está cansado depois de um dia de trabalho, e aí você sabe, tem reunião de célula, você está cansado, mas você fala: amém, Senhor, eu vou oferecer meu corpo como sacrifício vivo. Você está cansado, tem estudo bíblico no sábado, você fala: amém, Senhor, eu vou lá. Ou tem escola de vencedores, ensinos da Bíblia na quinta-feira, depois de um dia de trabalho. Você oferece seu corpo. Você vai em reuniões como essa. Você oferece seu corpo, mas você não vai morrer. É um sacrifício vivo. Você oferece, mas você continua vivendo. Mas ali você agrada ao Senhor. Então eu te imploro, eu suplique, coloque Deus em primeiro lugar. Porque as pessoas não têm mais experiências com Deus. Muito de vocês já ouviram eu contando experiências com Deus. Um anjo veio, Deus me deu uma palavra, eu tive uma visão. Mas por que eu tive essas experiências? Porque todas as vezes que eu tive experiências com Deus, eu não estava dormindo. Eu estava orando, buscando a Deus, eu estava adorando a Ele. Então, por favor, ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Diga para a pessoa do seu lado: ofereça seu corpo como sacrifício vivo. E Paulo falou outra coisa também, o segundo ponto. Ele diz: queridos irmãos, eu te imploro, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. E o segundo ponto é: seja transformado pela renovação da sua mente. O segundo pedido de Paulo foi: mude sua mentalidade, porque você está servindo a Jesus com uma antiga mentalidade. E sua mente antiga precisa ser transformada. É isso que o apóstolo Paulo falou. Muitos servem ao Senhor, mas têm uma mentalidade velha. Se você serve a Deus com essa mentalidade velha, você não tem como experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Quando você muda sua mentalidade,
Você muda suas atitudes. Quando você muda sua mente, você vai acabar oferecendo seu corpo como sacrifício vivo. Por que as pessoas não oferecem seu corpo como sacrifício? Porque eles têm uma mentalidade velha. Eu te disse, mente transformada é a mente de Cristo em você. E Jesus pensava diferente de você. Foi isso que eu falei semana passada. Jesus falou, você gostaria de ser grande? Então seja o menor. Você quer ter mais? Então dê. Essa é a mente de Cristo. Mas a gente não tem essa mentalidade. A gente só quer mais de Deus. Abençoa, me abençoa, me abençoa. Senhor, eu preciso disso, eu preciso de aquilo, eu preciso desse favor, eu preciso daquilo. Mas precisamos mudar nossa mentalidade. Porque mente transformada nos dá a vida transformada. E não há nada tão poderoso quanto uma mentalidade transformada. Eu vejo mulheres sempre mudando os cabelos. As mulheres gostam de mudar o estilo de cabelo. Alguns homens não têm nem cabelo para mudar. Mas as mulheres gostam, cabelo comprido, loiro, muda a cor. Você pode mudar seu cabelo, você pode mudar suas roupas. Tem gente que troca de esposa, tá errado, mas tem gente que faz. Tem gente que troca de igreja, você pode mudar de endereço. Mas se você não mudar de ideia, você viverá a mesma vida e cometerá os mesmos erros. Porque tudo muda externamente, mas nada mudou por dentro. Você pode mudar tudo do lado de fora. Se a sua mentalidade não mudar, nada vai mudar. Vir à igreja é muito importante, não é? É muito importante, mas se a palavra que você recebe aqui não mudar o padrão em que você estava antes, você continuará vivendo sua vida como você sempre fez. Se a palavra de Deus não mudar seus pensamentos, você vai ficar repetindo os mesmos erros. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão sofrer, sua família vai sofrer, seus filhos vão sofrer, todo mundo vai sofrer por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Por quê? Porque você serve a Deus, vem à igreja, mas com uma mentalidade velha. E o apóstolo Paulo disse, você precisa transformar sua mente pela renovação da palavra, pela verdade da palavra de Deus. Enquanto você não mudar sua mentalidade, quando eu falo, eu estou falando das suas configurações padrões. É uma linguagem de computação. Você vai sempre fazer o que você estava acostumado a fazer, porque você não muda seu jeito. Você pode mudar de país, pode mudar de amigos, mudar até de endereço, mudar de emprego. Mas se você não mudar a sua mente, você não alcançará novos resultados. Você será sempre a mesma pessoa. Não vai ter experiência com Deus. E sempre ferindo pessoas. Por quê? Por causa que você tem uma mentalidade velha. Por favor, você é um cristão, você tem que mudar sua mentalidade. E a gente precisa sair daqui
e declarar: eu vou mudar minha mentalidade, eu vou mudar meu jeito de pensar. Provérbios 23:7 diz assim. Vamos ler todos juntos. Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Sua vida é o resultado das suas decisões. Assim como você pensa, assim você é. Onde você está hoje? O que você está vivendo hoje? O diploma que você tem, o que você sabe sobre Deus, é resultado das decisões que foram tomadas pela sua mente, não é verdade? Tudo que você sabe é resultado da sua mente. Somos transformados pela renovação da nossa mente. E sem uma mente transformada e renovada, você irá repetir os mesmos erros. Você repetirá os mesmos erros. Você pode comprar, por exemplo, um carro novo. Mas se você colocar o seu eu antigo, você vai continuar tendo as mesmas experiências. Não é a casa que vai te dar um novo casamento. Não é o emprego que vai te dar uma vida melhor. Não é uma roupa nova que vai fazer de você uma nova pessoa. Você pode trocar de roupa, mas você não tem como trocar você mesmo. Porque é isso que eu estou falando, é as coisas externas. Muitas pessoas falam: pastor, se eu receber esse milagre, minha vida será transformada. É mentira isso. Não é a bênção que você está esperando, não é o milagre que você está esperando que vai transformar a sua vida. O que você precisa é uma mente transformada, e então você terá uma vida transformada. Se você não tiver uma mente transformada, me desculpa, você não vai ter uma vida transformada. Jesus disse: eu vim para lhe dar vida, uma vida abundante, mas uma nova vida vem de uma nova mentalidade e uma nova maneira de olhar para a sua vida. Você não pode entrar no novo que Deus tem para você com uma velha mentalidade. Não tem como. Deus tem coisas melhores para você, eu sei disso. Tem milagres para acontecer na sua vida. Mas, por favor, mude essa mentalidade. Eu te disse, na primeira mensagem que eu falei semana passada, que depois de todos esses anos servindo ao Senhor, eu estou servindo a Deus por 39 anos. Eu tinha 18 anos. Muitos de vocês conhecem meu testemunho. Eu tinha uma vida de vício em drogas. Eu estou pregando há 23 anos. O que eu vejo? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas com mentes que não foram transformadas pela palavra de Deus. Todos esses anos é o que eu vejo. Pessoas estão na igreja tantos anos, mas com uma mentalidade velha. Algumas pessoas mudam o jeito de ser. Alguns mudam o seu comportamento. Alguns mudam até o jeito de vestir. Mas eles têm uma mentalidade formada pela tradição da família,
que ele aprendeu com o papai, com a mamãe. Talvez você aprendeu coisas da sua cultura, do seu país, ou pelos ensinamentos dos seus pais, ou professores na escola, e coisas que você tem aprendido na internet. Muitos estão aprendendo tudo na internet. E eles falam o que eles aprenderam na internet, mas não falam a palavra de Deus. E você sabe o pior de tudo? Muitas vezes eu tentei ajudar essas pessoas que estão na igreja. Mas eles não aceitam meus conselhos. Essa é a pior parte. Eles insistem em dizer que estão certos e que está tudo bem. Por favor, escute o que eu estou falando. Quando você não obedece os princípios da palavra de Deus e não sabe, não anda sobre os conselhos e não anda debaixo de autoridade espiritual, você está destruindo o seu futuro por causa da sua mentalidade. Eu vou repetir. Você não pode entrar no novo que Deus tem para você com uma mentalidade antiga. É isso que o apóstolo Paulo falou. Seja transformado pela renovação da sua mente. E ele estava falando com cristãos. E algumas vezes eu já ouvi pessoas falando: por que eu continuo fazendo as mesmas coisas todas as vezes? Estou na igreja tem tanto tempo e eu caio no mesmo pecado. Pastor, eu vou na igreja, eu oferto, eu dizimo, eu jejoo, eu canto. Mas o problema não é o que você está fazendo. Deus está falando isso com você. Seu problema é sua mentalidade velha, que precisa ser transformada. Não é o que você está fazendo, é o que está dentro de você. Pare de culpar a Deus pelos seus pecados. Que Deus, Ele é poderoso e Ele não muda. Pare também de culpar o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Algumas pessoas falam, é só uma piadinha, tá? E umas pessoas falam assim, que o diabo estava do lado de fora da igreja, sentado, chorando. E alguém perguntou: olá, senhor diabo, por que o senhor está chorando? Estou chorando porque essas pessoas, ele faz tudo errado e me culpa. Eles fazem tudo errado, a vida deles não está certa. Eles falam, é o diabo. Ou não é Deus que está te abençoando. Mas algumas pessoas culpam o pastor, o líder, o líder da minha célula, ou culpa a igreja. Mas a Bíblia diz, quando você renovar a sua mente através da palavra de Deus, você vai experimentar a vontade de Deus em sua vida. Amém? Sua vida não será transformada se sua mente não for renovada. Mente transformada, vida transformada. Esse é o título dessa palavra. Mente renovada, vida transformada. Fala a pessoa do seu lado. Vida transformada, mente transformada, vida transformada. Mente transformada, vida transformada. Querido, talvez você está no meio de um problema. Tem circunstâncias difíceis ao seu redor, mas o que é importante não é a circunstância ao seu redor ou o tamanho do seu problema, mas
O que você crê com sua mente, isso que faz diferença. A sua fé, o que você crê, o que está dentro de você, o que sua mente crê, o que é possível. Esse é o problema. Você precisa dizer a você mesmo: eu estou me preparando para mudar. Para mudar alguns padrões de pensamento. Precisamos mudar esses padrões de pensamento. Vou parar de cair na mesma coisa, de novo e de novo. Você tem que falar isso. Você tem que dizer: eu vou parar. Eu vou renovar minha mente para que eu possa ter um novo normal. Isso que é arrependimento. Um novo normal. Uma nova maneira de pensar. Arrependimento é um novo normal, uma nova maneira de pensar. Você tem que dizer: eu vou parar de cair nos mesmos erros, nos mesmos padrões antigos. Você tem que dizer para você mesmo: é sempre a mesma coisa, eu não mudo minha mentalidade. Vou atrás de uma boa educação. Você mudar seu padrão, você precisa mudar sua mentalidade sobre tudo que você não pode fazer, o que não pode ser, o que não pode ter. Precisamos mudar isso. A mente transformada e a vida transformada começa com o verdadeiro arrependimento. Então, como que começa? Mente transformada e vida transformada começa com o verdadeiro arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo para a mente transformada. O arrependimento leva a vida. Significa chegar bem diante de Deus. Quando você se arrepende, você é transformado. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei como que minha vida era antes. E eu sei o que é verdadeiro arrependimento. E eu sei o que isso fez na minha vida. E eu vejo pessoas que realmente se arrependeram e eu vejo transformação na vida delas. Mas quando a gente lê a nossa Bíblia, a Bíblia em português, muitas vezes a gente traduz arrependimento como um sentimento de remorso. Arrependimento é mais do que um sentimento de culpa ou tristeza. Você sabia disso? Que eu já vi pessoas, eu estou arrependido. Como foi seu arrependimento? Eu chorei. Se você chorou, não significa que você arrependeu. Você sabe o que significa arrepender? Tem duas palavras na Bíblia para arrependimento. Eu não vou muito profundo, mas eu quero explicar algumas coisas aqui. Primeira coisa, arrependimento na língua hebraica no Velho Testamento, que a palavra é tshuvah. Tshuvah. Fala comigo, tshuvah. Significa retornar. Tshuvah significa retornar. Retornar ao que é certo e puro. Retornar. Eu estava andando nessa direção, aí você tshuvah. Não é porque você chorou, porque você teve um sentimento, mas se você realmente arrependeu, tshuvah, você volta, você muda de direção. Arrependimento é uma ação. Arrependimento é uma ação. Tem uma outra palavra também para arrependimento. No Novo Testamento, talvez você já ouviu essa palavra metanoia. Sabe o que significa metanoia? Significa mudança de ideia ou reorientação. Metanoia.
Arrependimento. Você estava andando, você se arrepende, você muda a sua mentalidade e você tinha um jeito de pensar, você deleta isso e você pega uma nova direção. Então a palavra tchuvá não é um estado de espírito, é uma decisão. Mantenha isso, entenda isso. Arrependimento é uma decisão, não é só um sentimento. É decidir se afastar de onde você estava indo e voltar-se para Deus. Sentimento de culpa ou tristeza é somente o primeiro passo do tchuvá. É você se arrepender do seu pecado, você sente culpa, mas também é se decidir a andar num novo caminho, porque essa caminhada nos leva a uma verdadeira liberdade. Se você quiser ser liberto, você tem que pegar essa palavra, arrepender, e você vai mudar de direção. Você vai voltar, corrigir seus erros, você vai ser humilde para dizer: o que eu fiz estava errado. Eu estou chegando aqui muito humilde e pedindo: perdoe-me pelo que eu fiz. Isso é verdadeiro arrependimento. Você pode dizer amém? E os 3 passos que a gente faz quando a gente está tendo metanoia, mudança de mente, você precisa ter um novo conhecimento, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Segundo ponto, tristeza pelo que fez errado ou descontentamento consigo mesmo. E terceiro, uma mudança de ação. Então você pode ver que arrependimento significa mudar a vontade, a mente ou o propósito para melhor. Quando você se arrepende de verdade, você volta para Deus, se afasta do pecado e muda suas ações para obedecer a sua vontade. Isso é arrependimento. Talvez pessoas choram. Pessoas são muito boas para chorar, mas não muda. Eles se emocionam muito fácil, mas nunca arrepende de verdade. É melhor do que ser emocional é tomar decisões. Eu vou arrumar meus erros, vou ser um homem de Deus, mulher de Deus, vou consertar os meus erros. Não é só falar desculpa, ficar triste ou chorar. Arrependimento é uma decisão. Eu te desafio a tomar uma decisão, se voltar para Deus, voltar para a santidade e mudar sua mente. Isso pode transformar a sua vida. Isso é arrependimento. Quantos de vocês se lembram do filho pródigo? Você já leu a história dele? Lá em Lucas, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava lá no chiqueiro de porco, ao redor de um monte de porco. Ele estava cheirando o porco. Ele estava quase para comer a comida dos porcos. Ele estava na pobreza. Mas a Bíblia diz o quê? Ele veio a si. Ele caiu em si. Ele estava lá no meio dos porcos. Mas ele se arrependeu. E a Bíblia fala que ele caiu em si. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Arrependimento é voltar. Eu vou voltar para o meu pai, para a casa do meu pai. Ele estava lá.
no meio daquela circunstância. Ele não mudou as roupas dele. Ele estava fedendo porco. Não mudou a circunstância dele. Não é sua circunstância que tem que mudar, é a sua mentalidade. Ele não mudou nada. Mas o que ele mudou? A mente dele. Ele mudou a mentalidade. O porco não podia, os porcos não puderam segurar ele. O chiqueiro não pôde segurar ele. A pobreza não pôde segurá-lo. A desgraça que ele estava, a circunstância que ele estava, nada pode segurar ele. Então eu te falo, o problema não é a circunstância, o problema é o jeito que você vê a circunstância. Você precisa se arrepender, se humilhar, ir ao Senhor e dizer: Pai, Senhor, eu fiz errado. Você precisa ir lá para a pessoa que você machucou, pedir perdão. O que o filho pródigo fez? Ele voltou. Isso é verdadeiro arrependimento. Se você mudar sua mentalidade, você muda a sua vida. O filho pródigo somente mudou a mente dele e isso transformou a vida dele. Então o problema não são as circunstâncias, é a maneira como você vê elas. Eu te desafio hoje a tomar uma decisão. Melhor do que qualquer emoção é uma decisão. Se você não chorar, não tem problema, mas toma uma decisão. Isso é arrependimento. Eu tenho um exemplo aqui. Quem aqui entende um pouco de computador? Você entende? A sua mente é tipo um computador. Você sabe, o computador tem um programa. E o computador, ele só obedece o programa que foi definido, que foi colocado lá dentro. Então, dentro do computador, tem um negócio chamado CPU, Unidade de Processamento Central. E lá dentro, tem a placa-mãe. Você sabe o que é a placa-mãe? Quem sabe o que é? É o cérebro do computador. É o cérebro. Então, a placa-mãe é o cérebro do computador. E o computador funciona com base nas informações que estão lá, que são as configurações padrões. Eu estava aprendendo sobre isso, pesquisando. Então, a configuração padrão é um conjunto específico de instruções que um computador sempre usa, a menos que a pessoa que usa o computador dê outras instruções. Então, se você quer que o computador trabalhe diferente, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer se você quiser mudar seu computador? Você precisa colocar novos programas. Da mesma forma que o computador precisa de alguém para mudar a sua maneira de pensar, você também precisa de alguém para mudar as configurações das suas antigas da sua vida. O computador não muda sozinho. Alguém tem que ir lá e reprogramar ele. Mudar essa mentalidade velha. E olha aqui, eu tô para te dizer, aqui para te dizer uma coisa. Ouça a palavra de Deus. Ouça os seus líderes. Ouça o seu pastor. Ouça a liderança que está cuidando de você. Porque você precisa de ajuda para mudar essa mentalidade na sua vida. Eu precisei de pessoas para me ajudar. Eu tinha uma mentalidade toda torta e algumas pessoas me ajudaram.
Mas às vezes a gente não é humilde o suficiente para chegar para a pessoa falar: eu estou fazendo tudo errado, me ajuda. Quando você mudar essas velhas configurações, você vai entrar num novo normal. E quando você entra nesse novo normal, mesmo que você peque, você não viverá pecando. O que eu estou te dizendo? Quando você tira essa mentalidade velha e recebe a nova, talvez você possa fazer algo errado, você peque, mas será diferente. Por quê? Os dois, o porco e a ovelha, pode cair na lama, certo? O porco e a ovelha pode cair na lama, mas a diferença é no seu comportamento padrão. Por quê? O comportamento do porco é rolar na lama porque ele gosta. Você pode lavar o porco, passar um perfuminho, pôr um lacinho bonitinho no porco. Vai cheirar tão gostoso. Aquele perfume bem caro, 1 million. Aí você põe no chão, o que ele vai fazer? Por quê? É a natureza dele, a mentalidade dele. Mas a ovelha, ele tem uma mentalidade que sempre ela pode cair na lama, sujar. Mas o que a ovelha faz? Eu não pertenço a esse lugar. Talvez eu possa estar aqui nessa bagunça, mas eu não pertenço a isso. Eu quero ser limpa. Eu caí, eu fiz errado, mas esse não é meu lugar, porque eu quero ser como Jesus. Essa é a diferença. Quando você não tem essa boa mentalidade de Deus, você vai sempre chamando você mesmo de certinho, tá tudo certo. Quando você tem uma mente transformada, você pode talvez ficar preocupado, talvez pense até em voltar no seu estilo velho, mas porque você tem uma nova mentalidade, você vai dizer: eu não pertenço a esse lugar mais. Você vai se levantar e vai procurar Deus e você vai clamar a Ele. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode se levantar? Eu quero te pedir, não se mova. Eu vou levar só mais alguns minutos para terminar. Mas você precisa dar uma resposta a Deus. O que você vai fazer agora? Esse tipo de mudança só é possível quando tem uma convicção do Espírito Santo. Somente se você abrir a sua vida ao Espírito Santo e pedir a Ele: me mostre o que está errado na minha vida. Eu tentei pregar, mas somente o Espírito Santo vai poder te mostrar onde estão os teus pecados, do que você precisa se arrepender. Arrependimento é uma ação, não é somente chorar. Não importa como você está. O problema não são as circunstâncias. Se você mudar a sua mente, as circunstâncias vão mudar.
Da mesma maneira do filho pródigo. Ele estava lá, cheirando mal, na pobreza, sofrendo. Mas ele disse: eu pequei contra Deus. Eu pequei contra os céus. E o que você vai fazer hoje? Eu creio que todos nós temos algo que arrepender hoje. Somente arrependimento pode mudar a nossa vida. Por favor, feche os seus olhos.